Me diz uma coisa, quando foi que gostar de coisa boa virou motivo para a culpa? No momento que a gente começou a associar qualidade com futilidade, simplicidade com escassez. Eu fico pensando, às vezes, se o problema na real é querer o melhor ou se contentar com o mínimo. E justamente para isso, parecer evoluída, porque as pessoas têm vergonha de dizer que gostam de coisas boas. Você já percebeu? Porque no fundo não é sobre luxo, sobre intenção. E você aí, compra o que gosta ou você compra aquilo que basta? E no vídeo de hoje, a gente vai dar uma refletida sobre custo-benefício, sobre aquela sementinha que as pessoas, que os adultos, né, os antigos adultos, plantavam na nossa cabeça sobre preço e valor, sobre qualidade e escassez, sobre querer o melhor e parecer metido. Tudo isso a gente vai conversar no vídeo de hoje. Eu vou trazer a minha abordagem, o que eu penso de fato sobre isso e como ter o conhecimento sobre esse assunto trouxe para mim uma clareza muito maior. E sim, eu gosto de coisas boas. Sim, eu gosto muito de coisas boas. E não, eu não sou fútil por gostar de coisas boas. E eu não preciso me sentir culpada por admitir isso, nem com vergonha, por saber quem eu sou e por saber e me conhecer e ver que realmente eu ando fazendo escolhas que são benéficas para a minha vida em relação principalmente ao consumismo. Adultos antigos implantaram na nossa cabeça que gostar de coisa boa era igual à futilidade, à vaidade, como se ter vaidade fosse algo, na verdade, ruim. E a gente cresceu achando que você não pode desejar algo que seja bom para sua vida. Você tem que se contentar com pouco. Você tem que se contentar com aquilo que a vida te oferece. E se a vida estiver só disposta a te oferecer, você tem que aceitar sorrindo aquilo como um benefício. Eu já fui aquela pessoa, gente, de economizar. Ou melhor, eu já fui aquela pessoa de achar que eu estava economizando comprando 10 camisetas. E eu já falei aqui em vídeo aqui no canal, inclusive, sobre esse assunto. Eu comprava várias coisas do mesmo, só que baratas, achando que aquilo é que ia fazer bem, que ia trazer importância para minha vida, entende? E hoje é o contrário. Hoje eu prefiro uma que me vista bem, que faça eu me enxergar naquela peça, que pode até custar um pouquinho mais cara, mas que eu vou usar ali, ó, por anos a fio, sem me preocupar em ter que comprar várias da mesma ou fazer aquela recompra várias vezes. E na maioria das vezes, quando a gente tem o hábito de comprar muito e comprar em grandes quantidades para poder suprir qualquer coisa que a gente esteja sentindo, a gente acaba não validando aquela coisa, entende? A gente acaba não, como que eu posso dizer, aproveitando da maneira correta. Por quê? Porque aquilo não era o que a gente precisava, era o que a gente achava que merecia. O suficiente, ele pode ser sim, bom, bonito e confortável. E o melhor de tudo, bem feito. A verdade, gente, é que o minimalismo ele foi muito mal interpretado, sabe? Eu fico me perguntando e às vezes até eu acompanho, né? Muitas pessoas que falam de um minimalismo que na verdade não está ao meu alcance. E talvez a dificuldade para muitas pessoas entrar nesse mundo é achar que o minimalismo se trata apenas de você não ter nada. Por muitas pessoas, na verdade, elas falam sobre isso, sobre você não ter nada, porque você não pode ter. Algumas pessoas, elas comparam o minimalismo com a falta. E isso é errado. Viver com pouco não é viver mal. Não é sobre você perder o prazer de viver as coisas boas, entende? De viver o que você quer viver. É sobre você fazer escolhas conscientes. E é disso que o mundo tá precisando, de escolhas conscientes. Um exemplo muito importante que eu vou dar aqui pra vocês e muito bom, que inclusive eu já falei aqui no canal sobre isso também. Eu gosto, por exemplo, de um bom perfume. Eu adoro um bom perfume. E se eu escolher o perfume certo,
Eu não preciso comprar vários do mesmo, eu não preciso comprar vários perfumes para me contentar, para suprir a minha necessidade física e emocional. Eu também gosto de um bom batom. E para mim um bom batom, ele precisa ser durável. Ele precisa ser um batom que eu possa usar agora e eu posso usar ano que vem e eu posso usar daqui a 2 anos se ele não tiver passado da validade, principalmente. E se eu gostar de um bom batom, eu vou usar ele em cada ocasião da minha vida, em qualquer ocasião da minha vida, porque eu vou estar comprando aquele batom sabendo que eu estou comprando algo que realmente me faz bem, com consciência, sem aquela neura compulsiva de comprar 10, de comprar 15, para testar, para ver o que fica bom, para ensaiar, para tentar. Não, é apenas um, mas aquele um pode ter custado o triplo do preço, porém é aquele um que eu sei que eu vou usar muitas vezes. Tantas vezes que vai compensar o preço pelo uso, pelas vezes de uso. E sinceramente, falando aqui pra vocês, isso não é luxo, isso é presença. É você estar presente quando você compra. É saber o que me representa. Eu prefiro, voltando aqui ao perfume, né? Eu prefiro comprar, gente, assim, um perfume que seja caro, um batom que seja mais caro, uma camiseta que seja mais cara do que comprar 20 e esses 20 ficar lá na prateleira pegando poeira, porque você sabe que você não vai usar. Você comprou apenas por impulso ou por influência, que acontece muito, eu já falei muito sobre a influência aqui nesse canal, ou por simplesmente estar querendo preencher um vazio que você não sabe como fazer e comprar alguma coisa traz aquela felicidade momentânea, sabe? É igual comer um hambúrguer. Você sente aquela felicidade momentânea, mas é como diz a palavra, momentânea, dura pouco, acaba. Entendeu? Então, eu prefiro escolher com consciência, com tranquilidade, para não ter que viver esse ciclo. E é exatamente disso que se trata. Eu parei de viver esse ciclo. Chegou um momento da minha vida que eu tive que parar, eu fui obrigada a parar. E se eu não fizesse isso antes, há 2 anos atrás, eu não consigo dizer como a minha vida estaria hoje. Então, é sobre isso, é sobre essa consciência. E quando a gente tenta preencher certos vazios, certas agonias, angústias com produtos, a única coisa que a gente faz para nossa vida é trazer mais caos. E eu tô sempre falando de caos, gente. Caos mental é o pior caos que existe. A ironia nisso tudo, que eu fico, assim, abismada, é que as pessoas que mais criticam, pessoas como eu, que gostam de produtos de qualidade, são as mesmas pessoas que compram sem perceber. Você já percebeu isso? São aquelas pessoas que compram por tédio, por ansiedade, justamente por isso que eu falei, por influência. Mas influência. Sinceramente, gente, eu não vou ser hipócrita em dizer que eu nunca fiz isso. Eu também já comprei por influência, por culpa, por ansiedade, tudo isso. E a minha vida, sinceramente, se eu for contar aqui pra vocês o tanto de vezes que eu entrei nesse ciclo de compulsão e que eu vou dizer pra vocês, até hoje, precisa de ter muito autocontrole pra ter plenitude na hora de comprar qualquer coisa, entende? Porque, sinceramente, se eu for me deixar levar pelo cotidiano, pelos problemas, pela rotina, meu Deus, eu sei que eu vou sucumbir, literalmente, entende? E a única forma, na maioria das vezes, da gente conseguir sair dessa sucumbição, nem sei se essa palavra existe, é a gente procurando algo que supra isso, que tape esse buraquinho que a gente acha que, na verdade, está fora, mas não está, está dentro. E, sinceramente, né, quem nunca fez aquela comprinha pra animar, né? Quem nunca fez aquela comprinha pra ficar mais feliz, mais contente? Quem nunca chegou no Natal, que tá chegando, inclusive, e pensou assim, nossa, é desta que eu vou estourar o cartão. Eu mereço comprar isso pra me sentir bem. Quem nunca, gente, quem nunca falou esse tipo de coisa? Eu já falei, eu não poderia ser a pessoa de tá falando sobre isso aqui com vocês e ignorar o fato de que eu já fui essa pessoa também. E, sinceramente, eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Bem real, gente. Nunca foi tão real quanto vai ser nesse momento.
Existe um poder silencioso de você saber escolher. Existe um tipo de poder silencioso em você saber escolher aquilo que você gosta. De você olhar várias opções e você entender o seu gosto, quem você é, a peça, o objeto que conversa com você. E você escolher aquele objeto porque você sabe que você vai aproveitar bem. É libertador saber que você não precisa seguir nenhuma tendência. E o melhor, não precisa se encaixar naquele conceito minimalista do Pinterest. Quem nunca, né, gente, ficou olhando aquelas postagens daquelas blogueiras no Pinterest e ficou assim, como é que eu vou conseguir ser minimalista nesse nível? Porque é tudo tão branco, tão off-white, que você fica assim pensando, eu pareço que moro, sei lá, no céu, tô morando no céu, porque se o céu for branco, é aqui que eu quero estar. Porque é tudo tão branco, tudo tão clean, tudo tão Pinterest, que você acha que o minimalismo só se encaixa na vida de pessoas ricas, sabe? De pessoas que têm dinheiro. E, gente, desconceite isso, pelo amor de Deus, porque isso não existe, tá? Sinceramente, depois do autoconhecimento, depois de estudar, depois de pesquisar, depois de, sabe, depois de me encaixar mesmo dentro do autoconhecimento, eu percebi que o minimalismo, ele, sinceramente, não é... Minimalismo, pra mim, é entender o que tem valor de verdade. E às vezes esse valor, ele está em uma peça que seja, né, mais cara, mas que essa peça, ela dure 10 anos. E não em 5 baratas que vão durar apenas um mês e você vai ter que comprar mais 5 baratas no mês seguinte. O melhor não é sobre preço, é sobre permanência. E trazer esse conteúdo hoje aqui para vocês e abrir isso aqui para vocês sobre realmente preço, qualidade, custo e benefício, para mim, deixa tudo ainda mais claro. Porque já tá tudo aqui, sabe, na minha cabeça. Mas quando eu falo sobre isso, eu sinto que realmente eu fiz a escolha certa em entrar nesse mundo, em viver esse mundo. Porque quando eu não conhecia, eu sabia o quão difícil a minha vida era. O quão difícil essa paz que eu procuro era inexistente. E eu não quero trazer aqui coisas que sejam gays para vocês ouvirem. Eu quero trazer aqui para vocês sempre a minha verdade. E sobre coisas, sobre comprar, sobre gastar, sobre investir, realmente é algo que eu trago com toda a consciência do mundo e não poderia ser diferente, visto que eu vivo isso todos os dias na minha vida. Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já escreve aqui quais estão sendo a sua experiência dentro do minimalismo, se você ainda não conhece esse mundo. Mas se você quer conhecer, continua aqui me acompanhando, que eu vou estar trazendo sempre conteúdos voltados sobre minimalismo, autoconhecimento e consumismo. Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!